pessoal, você que está aqui na BMC News, estamos começando mais um programa Sou Bem-Sucedido, o nosso encontro semanal, onde nós trazemos sempre um convidado para inspirar você a ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Essa história aí de que, Júnior, se eu sou feliz nos negócios, não você no amor, se eu sou no amor, não sou nos negócios, esquece, balela. Provamos mais do que nunca, e você sabe disso, que é possível você ser feliz em todas as áreas da sua vida. Olha, coloca na sua agenda aí, vai aparecer aqui, ó, dia 16 de abril, lá na Livraria da Vila, vai ter o lançamento do meu livro, O que você precisa saber para ser bem-sucedido em todas as áreas da vida, e vamos comemorar um ano de programa aqui na BMC. Um ano, Henrique. Um ano, o tempo passa. E nós vamos gravar um programa diretamente de lá e você é meu convidado. Tá vendo esse QR Code que aparece aí? Esse QR Code você pode, né, colocar no seu celular e você aí fala, Júnior, manda o convite para mim, você vai falar com a Keila, a gente vai mandar o convite para que você esteja nesse lançamento do meu livro. E também nós vamos aí comemorar um ano e vamos apresentar Paulo Moraes como novo sócio aqui do Sou Bem-Sucedido, tá bom? Quero que você esteja lá dia 16 de abril na Livraria da Vila a partir das 18 horas, tá bom? E hoje eu tô recebendo um cara aqui fantástico, uma história inspiradora, e ele vai falar um pouquinho para vocês aí dessa trajetória, de como ele está hoje. Eu tenho certeza que vai ajudar você. Eu tô aqui hoje com nada mais, nada menos, sabe com quem? Walter Jobim. Walter, que alegria ter você aqui, cara. Prazer estar aqui, Júnior. O prazer é tudo meu. Obrigado pelo convite, uma satisfação. Eu sei que a sua agenda aí é corrida, mas obrigado por você ter aberto sua agenda para estar aqui com a gente. Obrigado também por estar aqui. Walter, você é paulistano ou não? Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre. Porto Alegre? Nasci lá e fui morar com 17 anos em Floripa. Fui fazer faculdade lá, na UFSC. E aí me apaixonei pela cidade e permaneço lá até hoje. Vim para São Paulo todo mês, mas meu coração tá lá. Mas a sua criação toda foi no Sul? Nasci em Porto Alegre, estudei lá até os 17 anos, criação toda lá. E depois fui fazer faculdade com 17 anos em Floripa. E você foi para uma área, daqui a pouco a gente vai falar disso mais para frente, mas você foi para uma área da medicina, né, da parte ocular. Mas sua família vem disso também, não? Sou filho de um empresário que tinha uma marca de roupa que é o nosso sobrenome, Jobim. E a minha mãe, advogada por muitos anos. Essa veia empreendedora veio do meu pai, né? Eu abri algumas empresas até essa que eu tenho hoje, que é a única, e aí foi assim, não pretendo mais ter outra empresa, essa aqui está sendo a única. O seu pai, ele trabalhava com roupa, ele ficcionava Meu pai roupa. criou uma marca, Jobim, e ele vendia de A a Z, e ele também tinha uma alfaiataria que vendia preços interessantes, assim, ele teve um sucesso muito grande nessa época, ele ficou por uns 40 anos com essa marca, aí se aposentou, já está com 81 anos, se aposentou fazia uns 15 anos. Ô, Walter, a alfaiataria lá atrás era muito famosa, depois deu uma sumida, e a gente vê que a alfaiataria também hoje tem se destacado bastante, né? Verdade. Principalmente no mundo uma classe A, por exemplo, né? Eu vejo aí um monte de amigo meu aí usando alfaiataria, né? E isso voltou de novo, você acha? A moda, eu acho que ela sempre volta, né? Sim. Sabe que o meu pai é muito interessante, porque ele perdeu os pais dele muito cedo e são 7 irmãos. Então, as 2 irmãs mais velhas, gêmeas, criaram os irmãos mais novos. Então, ele não teve oportunidades, né? Ele foi, órfão com 5 anos, já não tinha mais nem pai nem mãe. E aí, ele aprendeu com um cunhado, com marido de uma tia, aprendeu a profissão de alfaiate e foi pro exército, e quando saiu, ele fez uma sociedade com 2 amigos dele, policiais, que não tinham nada a ver. Nada a ver com a área. E essa questão de empreender, às vezes, ela transcende o aspecto de estudo, né? Sim. Porque ele foi um empresário de muito sucesso, e ele teve muito regrado, um cara determinado, e ele dizia assim, meu filho, eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Legal. Então ele fazia roupa que eram os preços, na minha realidade na época, era absurdo, assim, extremamente alto, e ele tinha uma clientela de pessoas muito bem sucedidas e na área da alfaiataria. Muito interessante a história dele. E é legal, né? Pelo que você está falando, o seu pai de mediocridade não tinha nada, né? Ele queria sempre o melhor de fazer, fazer nada mais ou menos. Vou te contar uma coisa aqui, eu entrei com 6 anos para fazer karatê, né? Aí com 9... Eu também fiz, viu, cara? E aí com 9 anos eu até marrom. Eu peguei a preta com 13 anos. É mesmo? E eu competia muito, né? Assim, com 9 eu comecei a competir, 10, e isso me ensinou muita coisa na minha vida, né? E aí eu lembro que as primeiras competições eu não tinha ganho nada, primeira, segunda. Aí uma vez eu tirei, assim, 2º lugar, fui pro meu pai e falei, pai, tá aqui a medalha. E ele perguntou, por que você não foi o primeiro? Aí eu falei, o cara era maior do que eu, o cara me ganhou e tal. Aí depois eu treinei, virava a noite treinando. Aí um dia eu ganhei o primeiro lugar e falei, pai,
tirei primeiro lugar, tá aqui. E ele me olhou e falou, não fez mais do que a sua obrigação. Então aquilo aí foi uma educação assim que eu falei, a gente tem que trabalhar para ser o melhor, eu acho que é muito importante. Eu acho que falta isso, né, Walter? Os pais motivarem os seus filhos, incentivarem até fazer um esporte ou realmente ser melhor em alguma coisa. Não, o pai não tem que escolher, mas o filho escolhe, mas incentivar a não ficar na mediocridade. Não tem nenhum problema, gente, presta atenção. Não tem nenhum problema você ser medíocre, você ser mediano. Mas se ser mediano é você ficar no mesmo patamar que todo mundo, né? E estar com todo mundo aí é uma opção sua, né? Eu acho que é o que seu pai não queria pra ele e não queria pra você. Você sabe, Júnior, que os ternos dele eram muito caros. Custava assim coisas de 20 mil reais há 20 anos atrás. Então era uma coisa muito cara. E aí alguém procurava ele e dizia assim, Jobim, você quer me dar um desconto, tal, né? Eu não consigo pagar tudo isso. E ele dizia, olha, eu vou te dar o telefone de um outro alfaiate que está aqui, que vai te fazer por um preço mais barato. Mas esse aqui é o meu preço. Não... E eu achei muito interessante porque ele não tinha estudo e tinha esse feeling, né? Eu acho que se ele tivesse tido a oportunidade de estudar, que eu tive, ele teria aberto um pouquinho esse leque. Mas só o fato da determinação e querer ser o primeiro naquilo foi algo assim que foi a trajetória dele. Sim. Isso foi muito legal. E ele pegava no seu pé para estudar, essas coisas assim ou não? Eu sempre fui um aluno que passava sempre com nota boa, né? Meu pai, ele sempre foi muito exigente na questão de a gente ter postura, né? Ele dizia para mim assim, eu sou filho caçula dele, eu tenho mais 2 irmãos mais velhos que são por parte do primeiro casamento dele, e ele me deu o nome dele. Ele também se chama Walter. Você é Júnior também. Eu sou filho, né? E aí ele dizia assim para mim, você tem que honrar o meu nome, que eu te dei o meu nome. Então a tua obrigação é não fazer com que esse nome se perca, né? E eu achei que o maior patrimônio que eu vou te dar é o meu nome. Ele dizia isso. E acho que isso foi um grande aprendizado, porque a gente tem que de fato... Seus avós eram imigrantes ou não? Os meus avós não. A minha família tem um pé de Portugal, né? Jobim vem de uma cidade, Jovim, que é lá no interior de Portugal. E a gente tem uma família que ela é muito pequena, é do sul, lá de São Gabriel. E meu pai era primo de 2º grau do Tom Jobim. A gente tem uma família de muita gente interessante. E eu acho que essa coisa de você querer, de alguma forma, construir o seu nome como uma marca, desde pequeno, eu acho que foi o que ele mais me ensinou, sabe? Você tem que trabalhar para fazer sempre o melhor que você puder, e isso não é opcional, você tem que fazer. Não é opcional. E ele colocou você para ser você que vai levar o nome da família. Verdade. E nenhum primo meu, porque você pega sempre o sobrenome da mãe, né? E aí nenhum primo meu tem o Jobim. Eu adoro meu sobrenome. Eu sempre fui um cara muito ligado na história da minha família, tanto que o meu cachorro... Jobim é chique, né, cara? Todo mundo conhece, né? O meu cachorro chama Plácido. E Plácido era um tio da minha avó que chamava Plácido de Castro Jobim, que foi um herói de guerra, que ele comandou a Revolução Acreana. Olha então só. O meu cachorro tem o nome de um tio bisavô. Legal. É bem legal. Que bacana. Mas o seu pai também nunca te incentivou a ir para a alfaiataria, então? Nunca tive esse interesse. Ele, até 2 irmãos meus trabalharam com ele um pouco. Isso aqui nunca me chamou muito a atenção. Assim, eu sempre saí da faculdade, do ensino médio querendo fazer faculdade de administração. Mas eu pensei, eu quero botar um negócio meu um dia, né? E eu abri minha primeira empresa com 19 anos. Eu fui para UFSC, né? Da Federal do meu estado, que eu fui estudar lá. E aí, como foi entrar em greve, eu consegui uma bolsa e fui estudar em Portugal. Eu com 18 anos. Eu saí de casa com 17 anos. Eu morei, comecei a pagar aluguel com quase 18 anos. Meus pais não tinham mais nenhum compromisso comigo. E eu queria isso. Eles tinham condição, mas eu queria ter a minha independência já, maior de idade. E aí, em Portugal, eu trabalhei de barman por uns 6 meses e eu era muito econômico, né? Daí eu comia baratinho na faculdade de Portugal, era €1 e aí eu juntei uma quantia e pensei assim, eu quero abrir minha primeira empresa, né? Fazia administração e eu abri uma trade, eu voltei para o Brasil para passar o Natal com os meus pais e peguei 4 marcas de roupa que eram conhecidas naquela época e aí voltei para Portugal para abrir um showroom e vender para as lojas. Então essa foi minha primeira empresa com 19 anos. E meu pai me deu até uma ajuda financeira. Ele falou, vou te emprestar quando você começar a ganhar dinheiro, você me devolve. Meu pai falou, depois você me devolve. Aí eu fui lá e visitava as lojas para vender as marcas de surf. Eu surfo desde novo também e gosto muito disso. Daí vendi um pouquinho, uma coleção para um, para outro e fiz minha primeira exportação com 25 quilos de roupa daqui. Fiquei felicíssimo, comecei a ganhar um dinheirinho. E aí os fiscais da Receita Federal, isso foi em 2003, entraram em greve. E aí a mercadoria não saía mais da alfândega aqui. Sim.
E aí eu tinha uma coleção de estação de ano, né? Tinha que vender o verão lá. E aí fiquei com... depois era já 40 quilos de roupa na alfândega aqui. E era um valor lá que era 20 e poucos mil euros, que para mim era muito dinheiro naquela época. E eu acabei quebrando, né? Porque eu não consegui entregar para os compradores a estação da roupa no momento certo. Essa greve me prejudicou. E aí, esse foi o meu primeiro episódio aí de empreender, né? Eu voltei para Floripa para voltar para a faculdade, fiquei 1 ano só lá. Uma curiosidade, o que seu pai falou? Quando você quebrou, você com certeza falou, pai, quebrei. A minha mãe, eu sou filho único, né? Uhum. E aí a minha mãe sempre foi assim, minha protetora, sabe? Meu pai dizia, você quer empreender com 19 anos, vai estudar primeiro. E eu disse, mãe, eu quero, tô sentindo que tem oportunidade. Uma camiseta lá custava 20 euros, eu ia pagar 20 reais, a gente tinha era 3 a mais a moeda. Eu falei, tem oportunidade aí, sabe? Eu juntei um dinheirinho, pai me ajuda. E ela convenceu meu pai a me ajudar. Quando eu quebrei, meu pai sempre foi muito duro comigo, né? Daí ele falou para mim assim, ó, eu quero que você arranje um emprego e me pague o que eu te emprestei. Ele falou isso? Falou. E eu fui procurar emprego. Eu imaginava isso, por isso que eu te perguntei. Ele teve que pagar para eu não ir para o SPC, porque eu perdi, claro. Eu perdi naquela situação de não conseguir exportar, eu perdi uma quantia de valor que não era pequena. E aí eu fui procurar emprego, ele pagou para eu não ir para o SPC e eu tive aquela dívida com ele. Daí eu fui procurar emprego para ganhar um valor que fosse aceitável para conseguir pelo menos ir pagando ele aos pouquinhos, né? Não era nem pelo dinheiro que ele era mais pela disciplina mesmo. Cara, você sabe que eu lembrei agora? Como é disciplina, Walter? E assim, e é muito importante você fazer a avaliação correta dessa situação, porque veja só, eu me lembro do meu pai, eu só usava quichute e bamba. Não sei se você lembra dessa época, quichute e bamba. A gente tem quase a mesma idade. Então assim, cara, só usava quichute e bamba. E eu vi todos meus amigos com Nike, cara. Nike. Aí um dia eu cheguei pro meu pai, falei pro meu pai assim, eu tinha 13 anos. Falei, pai, dá um Nike pra mim, poxa. Eu fui peitudo assim, né? Me ferrei. Eu falei assim, poxa, dá um Nike pra mim, todos meus amigos usam, pô, sou obrigado a passar vergonha. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto eu te sustentar, você vai botar no teu pé o que eu quiser. Se você quiser botar o Nike, vai trabalhar e compra. Grande ensinamento. E eu fui trabalhar com 13 anos e meu primeiro salário foi pra comprar o quê? Um Nike. Foi o melhor ensinamento que ele deu um dos melhores na minha vida. E isso que seu pai fez, cara, claro, você vai contar daqui a pouquinho sobre o que você tá hoje, mas te formou muito o que você é hoje, muito. Cara. Eu devo muito a ele com relação a essa questão de disciplina, né? A ele e ao karatê também, que me ensinou a ser um cara, virava a noite treinando para poder ganhar campeonato. E muitas vezes, porque meu pai dizia assim, você tem que ser o melhor nisso daí, tem que tirar o primeiro. Eu treinava porque eu não queria estudar. E ele dizia assim, olha, você tem que ver o exemplo em mim, que não tinha nem pai nem mãe. E eu, até hoje, eu vejo o que meu pai conquistou, tendo menos do primeiro grau, ele foi até a 3ª, 4ª série, e é um negócio, assim, extraordinário. Eu não conquistei, na minha idade hoje, o que ele, claro, ele é 40 anos mais velho, mas ele foi um case de sucesso, eu acho que muito pela disciplina. Ele saía de casa às 7 da manhã, voltava às 9 da noite, a vida inteira. Aí, pessoal, disciplina. A gente fala muito isso para vocês aqui, foco e disciplina. Quer ter sucesso na sua vida? Tenha foco, tenha disciplina. Quer ter um casamento feliz? Tenha foco e disciplina no seu casamento. Quer ter um negócio feliz? Tenha foco e tenha disciplina. Quer ter uma vida social feliz? Tenha foco e disciplina. Júnior, mas como assim foco e disciplina na vida social? Aprenda a escolher as pessoas que você anda. Você é a média das 5 pessoas que andam com você. Se você andar com pessoas, você pode amar e estudar. Amar e estudar. Tá? Se você andar com pessoas que não gostam, você vai chegar uma hora que você vai deixar de gostar. Quando eu falei que eu ia pro karatê, porque eu não gostava de estudar, porque eu tenho TDAH, eu tenho transtorno, deve ser seu imperativo. Então, cara, quando as pessoas olham pra mim, eu falo, para onde você chegou? Tal, né? Pô, cara, você tem um monte de informação. Porque, primeira coisa, eu fui me tratar do meu TDAH, e a segunda coisa, eu fui andar com pessoas que eram melhores do que eu. Você sabe que eu penso o seguinte, quando você andar com pessoas que é igual a você, ou menos que você tá no lugar errado. Você tem que andar com pessoas que são melhores que você. Foco e disciplina. Continua. Bom, então aí com 19 anos eu voltei para o Brasil com uma dívida com meu pai e fui procurar emprego, né? E aí eu fui no CIE, que é para procurar estágio, e procurei quais que são as vagas que melhores pagam, sim, né? Sim. Aí fui lá olhar, naquela época, isso foi 2004,
R$3.500, R$3.900. Eu falei, vou participar desse processo seletivo. Uma vaga de uma bolsa enorme, né? Naquela época isso aí era muito mais do que é hoje. Aí eu fui lá, tinha 50 caras numa sala, faziam uma provinha escrita, ficavam 10, faziam mais uma entrevista, ficavam 3 e iam para a final, para a indústria farmacêutica. Aí foi quando eu conheci a indústria farmacêutica. Aí eu fiz um processo, não passei, no segundo não passei, no terceiro fui para a Roche, que até era a melhor das 2 primeiras empresas, e eu entrei para a Roche na propaganda médica. Ganhava R$3.900 na carteira, depois de 6 meses ganhava carro da companhia, um Golf, eu lembro. Eu achei que eu tinha ficado rico. Pagava R$1.000 pro meu pai por mês, sobrava muito, e meu pai estava feliz porque todo mundo feliz. Eu achei que aquilo ali foi um marco e me desenvolveu para a área comercial, que é a área que eu sou mais apaixonado de tudo que eu estudei. O marketing, a área comercial é a minha formação. Trabalhei 15 anos na indústria farmacêutica. 15 anos? 15 anos. Trabalhei em 4 das 10 maiores multinacionais do mundo, das maiores do mundo, e eu também, nesse meio tempo, eu queria dar aula, adorava essa questão de você poder ensinar para as pessoas o pouco que você vai aprendendo, e às vezes eu crio uma teoria, você aprende dando aula mais às vezes do que sendo aluno. Porque você ensinar para os outros é uma responsabilidade. Então você acaba aprendendo junto com a turma. Mas é comprovado, sabia, Walter? Existe um estudo científico que diz que existem várias formas de você aprender. E uma das formas mais eficazes de você aprender é ensinando. E aí eu dei aula começando no Jovem Aprendiz, depois para algumas faculdades, junto com a Boehringer Ingelheim, que é uma indústria farmacêutica alemã. Trabalhei na Boehringer por 6 anos. Nesse meio do período, eu dei algumas empreendidas, mas paralelo também. Sempre tive essa coisa de querer empreender. Não queria trabalhar a vida inteira de funcionário de uma empresa. Pensei assim, vai passar minha vida muito rápido, eu quero empreender. Aí eu abri um site de compra coletiva, abri um outro site que era um guia. Eu também eu peguei a marca do meu pai quando ele estava querendo sair para se aposentar. Eu tentei resgatar, não tive esse métier que ele tinha, porque ele era muito técnico. Enfim, era novo ainda. E aí tive umas 6 empresas, e até uma vez eu li que a cada 7 empresas que você abre, uma dá certo, uma estatística. E o que é legal, né, Walter? Você falando isso assim, cara, posso estar trabalhando de empregado, que não tem nenhum problema com isso, tem nenhum problema, mas você tem aquela veia empreendedora, cara, e você tá toda hora procurando um espacinho ali aonde eu me encaixo, né? E o que é bacana, o que você fala aqui, que em nenhum momento você vê as coisas, por exemplo, ele passou 15 anos trabalhando no mundo farmacêutico. É certeza absoluta que ele não via isso como uma perca de tempo, mas, cara, é um tempo transitório. E o executivo da indústria é uma área muito legal, né? Você aprende muito. As multinacionais que criam medicamentos novos, tem que propagar para o médico, vender, é uma área muito interessante na área comercial, acho muito interessante. E aí eu aprendi ali como que você tem que gerir uma equipe, como que você tem que fazer campanha para gerar demanda. Quando eu comecei a dar aula, eu lembro que uma vez com 25 anos, eu fiz um negócio que eu ganhei um valor. Eu vendi um carro e comprei uma outra, e aí ganhei, acho que foi uns... Até aí já pagou seu pai inteiro. Já paguei meu pai, né? Eu demorei uns 2 anos para poder pagar ele. Depois ele falou assim, meu filho, já tá pago, né? Acho que ele falou que ia cobrar juros, no fim eu paguei um pouquinho menos até. Daí eu peguei e eu empreendi, já tinha a experiência de ter quebrado e tal, e eu comecei a dar aula, né? Eu tive uma vez com 25 anos que eu ganhei um valor alto num dia. E teve um aluno meu, uns 3 anos depois, que era o último dia de aula, e ele chorou. Eu pedi para ele esperar, vi que pessoal, último dia de aula, a gente não vamos se ver de novo talvez, mas foi uma satisfação estar com a turma aqui. E aí eu vi que o João Paulo, o nome desse meu aluno, ele chorou. Eu pensei assim, naquela época eu tinha ainda uns 27 anos, legal o cara trabalhar para ganhar dinheiro, mas ajudar as pessoas me deixou muito mais feliz do que a vez que eu ganhei uma quantia grande um pouco antes. Então eu sempre tive também essa vocação de empreender é legal, mas ajudar as pessoas é muito bacana também. E aí já vai começando aonde você está hoje. Vocês vão entender lá na frente, vocês vão entender a questão de ajudar pessoas. Aguarda aí. E aí eu dei aula um tempo, e aí nessa época eu sempre gostei muito das pessoas quem falava muito bem em público, né? Eu tive aula na UFSC com o governador do estado, na época, Esperidião Amin. Você deve ter ouvido falar já. Conheço. O Esperidião perdeu o governo do estado em 2002 e voltou a dar aula na federal. E aí eu lembro que eu estava na segunda fase e o Esperidião foi dar aula na última fase. Daí eu falei para os meus colegas, vou entrar aqui na matemática financeira, mas o ex-governador está na sala do lado, quero ter aula com ele. Aí fui no centro acadêmico, perguntei como é que eu fazia para assistir a aula dele.
tem que pegar autorização com ele. Bati na porta da turma e falei, professor, eu preciso que você me autorize para assistir a sua aula como aluno ouvinte. Posso? Claro, senta aqui, assinou, e eu não fiz a matemática financeira, fui fazer empreendimentos e modelos de novos negócios, que era a matéria que o Esperidião, a mim, ex-governador, estava dando. Que loucura, né? E eu ficava encantado, porque ele é um cara extremamente ético, não falava em política em sala de aula, tinha uma história brilhante, carreira, foi prefeito, foi governador, foi senador, um cara muito inteligente, falava muito bem. Aí eu passei na matéria dele com 9, e era só sobre novas empresas, né? Ele trazia empresários para apresentar ali, e aí eu pensei assim, queria tanto fazer de novo, professor, a sua matéria, você repete tudo? Ele, não, eu trago outros empresários, eu não repito as aulas. Vou fazer como ouvinte, posso? Aí os meus colegas de aula diziam assim, ô Walter, você é doido, cara, você vai fazer de novo a mesma matéria que você já passou, você não vai se formar assim? Eu falei, cara, não estou preocupado em me formar, se demorar um pouquinho mais, tudo certo, eu quero aprender. Eu fiquei encantado com esse professor, fiz mais 2 vezes como aluno ouvinte, ele falou, nunca ninguém fez 3 vezes a minha matéria tendo passado. E eu achei muito legal, porque eu trago muitas coisas desse professor que eu tive, né, como empresário, como ser humano, né, é um cara que me encantou. E aí fica essa deixa, assim, você estudar é para aprender, né? Se formar é uma consequência, mas tenta buscar aquilo que te chama mais atenção, porque aquilo ali pode fazer algum sentido para você. Porque se formar sem aprender, não faz tempo. Não tem sentido. O conhecimento ele vai estar sempre mudando, né? E você aprende com as pessoas. Você pode aprender com você mesmo, mas aprender com as pessoas você pode aprender mais rápido, né? E a gente, dificilmente você cria alguma coisa, a gente copia, né? A gente olha, a gente escuta, a gente vai criando a nossa opinião, mas a gente copia muito o que a gente viu que deu certo. Então aquilo me chamou muito a atenção e aí eu criei um pouquinho dessa veia política naquela época. Hoje eu já não estou mais picado por esse mosquito, mas eu queria muito estar nesse meio da política naquela época, eu era muito apaixonado por isso. E aí o Esperidião foi uma das pessoas que me despertou para isso, né? Fiquei na indústria farmacêutica até os 35 anos, estava no Axê, que é um laboratório que tem a indústria aqui em São Paulo, e aí eu queria ser candidato a deputado estadual. Já tinha sido presidente da juventude do partido, também fui presidente do instituto que faz a formação política dos candidatos no partido, então tive uma historiazinha dentro de um partido, e eu quis ser candidato, não tinha condição, não tinha que gastar muito dinheiro, né? Daí consegui umas doações, consegui um valor razoável, e pensei, vou ser um candidato honesto, não vou comprar o voto de ninguém, vou fazer tudo como eu acho que tem que ser, e vou defender as minhas opiniões, porque ajudar as pessoas era uma vocação que eu tinha. Fiz tudo correto, mas a minha votação foi pífia. Saí da candidatura, pedi demissão do Axê para ser candidato, saí da candidatura triste, né, porque é uma prova que você faz pública, que as pessoas veem a sua nota, e aí, logicamente, você não saí feliz, e pensei assim, vou ficar 1 mês sabático em casa, não quero ver ninguém, estou com vergonha, não vou sair de casa. Aí um amigo meu, da juventude do partido, me ligou. Vou fazer aquela perguntinha básica. E seu pai? Nessa hora. Cara, o meu pai ele foi um cara muito duro, assim, sabe? Ele me apoiava, mas ele nunca foi aquele cara meio que te dava aquele acolhimento, sabe? Ele dizia assim, meu filho, você toma as tuas decisões e você tem que arcar com o que acontece, né? E isso é ser homem e tal, porque eu também não tinha pai nem mãe para passar a mão na minha cabeça. Meu pai era mais ou menos com esse discurso assim. Quando eu perdi, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas eu acho que ele deve ter ficado um pouquinho decepcionado, porque, né, eu pedi demissão de uma empresa. E eu lembro, Júnior, que eu tinha 3 meses do meu gasto mensal no banco. Em 2018, assim, eu vou voltar a procurar emprego, meu currículo é bom, já tinha mestrado, tinha MBA, tinha dado aula, trabalhei, então já estava muito bem. Tinha também alguns bens, não ia me desvencilhar, mas quando eu quis ficar esse 1 mês sabático em casa, um amigo me ligou e eu falei assim, estou ocupado, cara, eu estava na piscina do meu prédio, de beira, na frente da lagoa, assim, não queria ver ninguém. E ele não queria muito falar contigo, você está em casa? Eu falei, estou em casa. Daí o cara foi até a minha casa. O pessoal fala assim, a oportunidade não vai bater na sua porta. Nesse caso, bateu. Foi até lá e falou assim, Jobim, o pessoal me chama também de Jobim. Jobim, estou com um projeto, ele estava se formando como médico, que eu queria colocar um centro cirúrgico para as pessoas pararem de usar óculos. Opa, segura aí. Agora o negócio começa a ficar, se já está interessante, muito interessante, é agora que vai ficar mega power, ultra interessante essa história.
Vocês estão entendendo a trajetória? Vocês estão vendo que eu perguntei do pai dele várias vezes? Porque eu acho que seu pai é um cara muito sábio. Já sou fã do teu pai. Também né? sou fã dele. O pai dele, em nenhum momento, é que ele está querendo ser duro. O pai dele está sendo educativo. O pai dele sempre viu o potencial do filho. E que se ele soubesse que se ele chegasse e amolecesse um pouquinho, talvez o filho não daria sempre um passo adiante, um passo a mais do que ele poderia dar. Se a gente pudesse dizer o seguinte, um dos maiores professores da vida dele foi o seu pai. Sem dúvida. E aí vocês vão, estou dizendo do pai dele, claro, a mãe dele também, claro, sem dúvida nenhuma, mas vocês vão entender essa junção da forma que ele foi criado, do pai e da mãe, e aí você vai entender que a oportunidade chegou na porta dele. Vamos saber daqui a pouquinho no próximo bloco. Mas você vai entender que ele estava pronto para isso. E vocês agora estão entendendo que ele já ficou pronto por causa de tudo isso que ele contou, mas no próximo bloco você vai ver como valeu a pena estar pronto para a oportunidade. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos para o rápido intervalo. Estamos de volta aqui no Sou Bem Sucedido hoje com Walter Jobim, esse cara aí fantástico. Cara, muito bom ter você aqui, hein? Prazer estar aqui. Que história bacana. E aí, foi um médico na tua porta lá. Estava se formando, o Vinícius, meu amigo, e me trouxe a provocação. Falou, Jobim, eu quero colocar uma empresa para a pessoa fazer cirurgia para parar de usar óculos, né? E eu trabalhei em várias áreas da medicina, na indústria farmacêutica, medicamentos de várias áreas, um conhecimento profundo sobre, mas nunca na oftalmologia. Eu pensei assim, Vinícius, eu estou descapitalizado e eu nunca trabalhei para ninguém, para empresa pequena, para eu poder de fato entrar com você, seria para ser seu sócio, mas eu preciso olhar o mercado primeiro e entender se isso faz sentido para mim. Eu passei uma semana pedi uma semana para ele, passei uma semana pesquisando e depois a gente marcou um café e eu falei, cara, gostei. Ele falou, quero colocar 1,5 milhão na época. Cara, eu falei, cara, gostei. Tem algumas ponderações, né? Você vai ter que me pagar um valor para eu montar esse projeto e uma participação como sócio. E aí eu achei interessante, eu quero fazer uma rede, né? Eu não quero ter um centro cirúrgico só, quero fazer uma rede porque eu acho que tem oportunidade. Franquear. Então eu pensei em rede própria. Daí eu peguei e pedi para ele aí um mês para eu fazer um business plan, né? Montar ali como que a gente iria começar a estruturar para entender como que a gente iria atuar. Então eu fiquei depois desse um mês, eu montei um plano de ação e fiquei ali uns 6 meses visitando oftalmologistas para fazer uma pesquisa de mercado. Eu visitei mais de 400 oftalmologistas para entender quanto que ele operava, aonde que ele operava. 6 meses, pessoal. 6 meses. Às vezes você chega e você acha que você teve uma ideia, vou abrir uma empresa agora, fui lá, peguei, aluguei. 6 meses. Presta atenção nessa história que você vai entender. Vamos lá. Passei 6 meses, visitei mais de 300 oftalmos, entendi quem que são os melhores, os que mais operavam, como operavam, quando operavam, de que maneira que eles geravam demanda, entendi quem seriam os meus concorrentes, pesquisei o ponto que eu iria construir a clínica, a construção do centro cirúrgico, tudo. Aí defini os locais e a gente alugou a sala e começou as obras. E eu continuei ainda desenvolvendo a parte de marketing. Eu pensei assim, eu não quero abrir uma empresa nova, eu quero fazer uma franquia. Eu pensei, aí já estava mais maduro, né? Eu procurei quem são os melhores oftalmologistas do Brasil. Aí eu peguei todos esses dados com os representantes da indústria farmacêutica, que era quem eu era antes, né? Os meus colegas de pasta, vamos dizer assim. E eles eram os médicos mais importantes do Brasil na área de córnea. Eu conheci, na época, o Dr. Eduardo Martinez, aqui de São Paulo, um dos melhores oftalmos do Brasil. Ele importou o primeiro laser na América Latina. Que legal. E é um oftalmo, assim, meu amigo pessoal hoje. E ele operou muita gente, porque não tinha essa técnica na década de 80, ele importou o primeiro laser e chegava a vir avião fretado do Uruguai, da Argentina, para operar com ele. Então operava muita gente. E aí eu falei para ele, Edu, eu quero levar a tua marca para Florianópolis. Quanto que você me cobra? Daí ele falou assim, Walter, quando eu tinha a sua idade, eu não imaginava que eu ia ser tão rico como eu sou hoje. Então eu não vou te cobrar nada, pode levar minha marca. Aí eu fui lá, comecei com a marca dele. E aí falou do meu pai, eu falei pro meu pai, tô começando um negócio e tal. Olha o pai dele, E meu pai é 40 anos mais velho, então ele tem 80 anos, eu tenho quase 40 agora.
E ele falou assim, meu filho, medicina, ele usou esse termo, medicina é uma máfia, o pessoal é super conservador, eles se juntam entre si, você não vai conseguir ter essa facilidade que você pensa. E aquilo ali ficou me martelando. Meu pai falou e eu fiquei pensando, né? E não é que os oftalmologistas da região se sentiram que eu poderia ser um novo entrante, e de fato existe uma blindagem. Sim. Quando eu trouxe essa marca do melhor oftalmo, um dos melhores do Brasil, parou qualquer tipo de ninguém iria, em mim eles poderiam até tentar, mas não iam falar de um cara que é hiper mais bem visto em alguns aspectos do que até mesmo que eles. Então deu uma blindagem. E aí a gente começou com o Ocular Surgery Center. A gente ficou 1 ano e a gente começou. Aí a pandemia começou ali. Os primeiros 6 meses foram bem difíceis, porque a gente abriu em janeiro e em março começou a pandemia. Sim. E aí o meu sócio começou a na pandemia ele começou a se desmotivar com a medicina. Ele não queria mais fazer oftalmologia depois e não queria mais nem estar naquele negócio. E eu fiquei apaixonado pelo negócio. E aí eu falei, pô, então vou ter que comprar de você uma parte, né? Em resumo, né, o doutor Eduardo também estava sendo auditado por um fundo para ser comprado. E aí ele disse, Walter, você vai ter que vender junto comigo se você quiser continuar usando a minha marca, né? Eu vou vender. Eu falei, olha, Edu, eu não tenho interesse de vender. Eu acabei de abrir, faz 1 ano e meio que eu tenho aqui a sua empresa. Estou engatinhando, eu quero fazer uma rede. Então, eu vou mudar o nome da marca e você pode vender a sua empresa com a sua marca. Aí mudei e criei a Ocular Laser Brasil. A marca foi eu quem criei, eu sou o fundador. E aí falei pro meu sócio, falei, ó, você vai ser meu sócio em Florianópolis, quer ser meu sócio na expansão para o Brasil também? Ele, ó, Walter, não tem interesse, estava empreendendo na área da construção civil, médico na área da construção civil. Eu falei, cara, tá gostando disso? Legal. E aí a expansão toda eu estou fazendo sozinho, né? E o que foi muito legal? Eu costumo dizer que até um CEO de uma indústria que eu trabalhei, na Behringer, a gente estava em Miami, estava a companhia inteira lá no hotel, e aí marcas conhecidíssimas, né? E o CEO passando, botou o Anador no audiovisual, colocou o Buscopan, e que a companhia, o que movimenta a companhia, aí Pharmaton, que era um polivitamina, as melhores, o que movimenta a companhia são as pessoas, são vocês. As marcas não seriam nada se não fossem vocês que estivessem construindo. E aí, essas pessoas que eu trabalhei, você falou antes que eu concordo plenamente, se é as pessoas que você convive, as pessoas que te cercam, as pessoas que te inspiram também, porque às vezes você se inspira em alguém, você não convive tanto com ele, mas se você ficar vendo aquela pessoa, você vai aprender alguma coisa pelo que você está vendo. Então, os meus executivos-chefes, os meus CEOs, durante meu início da minha trajetória, formaram a pessoa que eu sou hoje. Tudo que eles disseram, eu copio na minha empresa. Cara, isso é tão forte que assim, se você for pro Sul, você ficar 1 mês lá, cara, você tá falando igual eles. Eu tenho essa mania. Não tem. Se você tá aqui em São Paulo, você vai falar que nem paulista. Se você tá no Rio, você vai falar que nem carioca. Se você tá em Pernambuco, você vai falar igual pernambucano. Você tá igual... Não tem... O cérebro, ele é de copiar. A gente aprende com repetição. Exatamente. Coisa boa, coisa ruim. Mas como o cérebro é tendencioso a aprender coisa ruim, então a gente tem que ficar mais atento a aprender coisa boa. E aí eu costumo dizer que a empresa que dá certo quando você traz as pessoas certas, né? Quando você escolhe gente boa. E quando eu estava até ontem à noite no hotel, eu gosto de ver muito podcast também, coincidência, e eu estava olhando que estava o Guilherme Benquimol com o Jorge Paulo Lema, que eu já vi umas 2 vezes, são 2 pessoas que eu admiro bastante. E ele tem ali algumas mantras da cultura da companhia, né? Como fazer com que os seus colegas de trabalho tenham a mesma vontade de fazer como você e sonhem grande como você. E aí, sem dúvida, o que a gente tem hoje de crescimento, o número de pessoas que a gente opera hoje, a gente já tem em 2 anos da marca nova, da Ocular Laser Brasil, a gente já tem 30% do market share de Florianópolis. Isso a gente tem um concorrente, a gente tem 3 concorrentes lá, 2 concorrentes, nós somos 3 empresas que fazem a cirurgia refrativa, tem 60 médicos no hospital e a gente já opera mais do que eles, né? E é interessante, por que é tão... Às vezes a pessoa ela usa óculos, né? Ela usa óculos para longe, para perto, e às vezes ela desconhece, mesmo que já, né, desde os anos 80 existe, né, a cirurgia refrativa, e muita gente não conhece essa possibilidade que ela tem
de deixar o óculos para trás. Tem alguns dados muito interessantes, Júnior. Dos 20 aos 60 anos, metade das pessoas usam óculos. E a exposição excessiva de telas, computador, telefone, tablet, enfim, ele aumenta o seu grau e desperta em você as patologias. Então, nos próximos 20 anos, o número de míopes vai dobrar no mundo. Dobrar. Então, a gente tem hoje um número enorme de pessoas que têm as 4 patologias que a gente trata, que é a miopia, astigmatismo, hipermetropia e, após os 40 anos, a presbiopia, que é a famosa vista cansada. Eu sei que é isso. O que você falou é muito verdadeiro. O maior fator de as pessoas comprarem tanto óculos e não operarem, primeiro é o desconhecimento. Eu não suporto usar óculos, cara. Eu não suporto usar óculos. Agora eu tenho que usar para perto, eu uso lente, né? Mas, cara... Vamos resolver isso aí. Vamos resolver. A gente vai lá conhecer, pessoal. Nós vamos conhecer. Em breve a gente vai mostrar aqui para vocês uma matéria. A gente vai conhecer a unidade deles aqui de São Paulo, que é muito bacana. E as pessoas não conhecem, né, cara? Não sabem que pode deixar o óculos, que pode ter uma qualidade de vida melhor. E essa falta de conhecimento... Veja, impede de a pessoa ter uma qualidade de vida muito melhor. Verdade. O desconhecimento é o primeiro fator, né? E aí as informações vão trazendo mais segurança. Há pouco tempo a gente trouxe um dado que a Zeiss, que é uma das fabricantes de lentes das maiores do mundo, acho que até a lente do celular iPhone são eles que fabricam ou fabricavam, eles... Está entre as 10 cirurgias mais seguras do mundo, a cirurgia refrativa. São pingos de colírio que fazem anestesia, né? Você deita numa maca com o olho com os pingos anestesiado no olho. O laser no seu olho demora 10 segundos. A única coisa que pode acontecer, sendo bem indicada, né, com os exames, a indicação que você poder operar sendo feita da forma correta, é você ficar um grauzinho remanescente no seu olho. Isso é, você tem 6 graus de miopia e ficou lá 1,5 grau, o laser não corrigiu tudo. Tá ótimo. Em até... 1 ano a gente oferece o retoque gratuito, né? Isso acontece até 1 ano. Isso acontece em 2 a 3% dos casos. Então é muito raro. De 100 pessoas, 2 ou 3 têm um grauzinho remanescente. Isso é o caso mais... É a única intercorrência, né? Tem que passar de novo pelo procedimento sem custo para corrigir aquele 1,5 grau que ficou. Isso acontece raro, mas não tem chance de você cegar. É uma cirurgia extremamente segura e o que é muito bacana, assim, é como você muda a vida das pessoas, né? Como as pessoas, quando fazem a cirurgia, elas têm algumas expressões. Uma delas é, nossa, mudou minha vida, por que eu não fiz isso antes? Era o meu sonho. Então, eu costumo dizer que quando você faz as pessoas enxergarem bem, você está mudando uma vida. Eu entrevistei aqui, você pode no YouTube procurar, eu entrevistei a doutora Célia. Não me perguntem o sobrenome dela, porque é um nome japonês e eu vou falar errado. Então, assim, procurem lá. Ela é docente da Universidade Paulista de Medicina, ela é oftalmo, e ela estava contando aqui pra gente, né? É um outro caso de que quantas pessoas ficam cegas porque desconhecem os tratamentos que você pode fazer de uma forma preventiva, né? Porque ela trabalha muito nessa área. E você falando isso, veja, isso é muito verdade, cara, é muito verdade. Eu atendo muito médico, né? E todas as pessoas que eu conheço, que operaram a vista, a primeira coisa que elas falam, mudou minha vida. É impressionante. Esse é o primeiro relato que eu escuto. Mudou minha vida. Eu costumo dizer que a atividade comercial ela é o nosso objeto fim, né? Claro. Mas o quanto você impacta na vida das pessoas te traz uma satisfação tão grande ou até maior do que o aspecto comercial. Eu acho que o objetivo central é você conseguir trazer esse benefício para a vida das pessoas. E você não imagina o quanto gratificante é. E olha que interessante um dado que a gente trouxe há pouco tempo, né? O homem, no dia a dia, o homem é aquela coisa masculina e tal, mas ele tem mais medo, às vezes, antes do bloco, do que a mulher. Homem é fogo. Você é homem. Pô, cara, pelo amor de Deus. Você tem que se cuidar, cara. Ó, todo médico que eu já trouxe aqui é o seguinte, se o cara vai falar, vamos fazer exames preventivos, o homem... Por isso que o homem morre mais que a mulher, porque morre de medo, né, cara? É impressionante. E eles também, eu te falo isso porque eu entro nesse bolo, né? Eu enxergo bem, nunca fiz a cirurgia, mas eu abri a empresa fazem 4 anos, né?
fazem 8 que eu não consulto. Então, eu me enquadro nisso, mas eu estou enxergando bem, então, mas é um erro meu, deveria estar fazendo regularmente, né? Então, assim, o homem tem essa questão pô, tá tudo bem, não preciso consultar, que eu acho que se você começou a ter um problema de visão, veio um pouquinho mais embaçado e tal, deve passar por uma consulta. Mas eu vou te explicar isso, Walter, eu vou te explicar cientificamente para vocês. Ferreira, não, olha que interessante isso. Vou falar porque tem até um pouco a ver comigo também, vocês vão entender. Quando a gente fala, por exemplo, o seguinte, tem certas coisas que vão acontecendo aos poucos. E o nosso cérebro ele tem uma facilidade muito grande de ir acostumando. Então, às vezes, a pessoa ela tá enxergando mal, mas ela tá tão acostumada a enxergar mal que ela acha que ela tá enxergando bem. Quando eu fui fazer meu óculos para pé, já passei dos 40 anos, né? A médica falou assim, poxa, mas porque eu tive uma conjuntivite viral. Cara, e aí, cara, foi um caos pra tratar, e fui quase 2 meses tratando. E aí, beleza. Aí, quando eu fui no oftalmo, ele falou assim, pô, cara, mas parece que piorou pra perto e tal. Eu falei assim, olha, deu uma pioradinha, né, por causa do tal, mas isso você já tem já há 1 ano e pouco. Eu falei assim, mas como assim 1 ano e pouco? Eu falei assim, Júnior, você não tá enxergando bem, porque quando eu botei o óculos pra perto, eu falei, não é possível. Não é possível. Enxergou perfeito. Eu falei assim, nossa, parece que eu tô enxergando bem. Então, nós temos essa facilidade de adaptar. E às vezes a pessoa ela não faz uma consulta preventiva porque ela acha que está bem, mas ela não percebeu que as coisas não estão tão bem porque ela acostumou. Verdade. E as mulheres são muito mais preocupadas com a aparência. Tá? E não é à toa que quase 90% de quem opera conosco é mulher. E o plano de saúde vê acima de 5 graus como uma patologia que ele cobre. Então, o plano abaixo de 5 graus não cobre, né? Na miopia. Eu não sabia disso. E aí vê como estética, porque 4 graus de miopia não é estética, né? Você não enxerga bem, mas o plano não cobre. Então, você não imagina como as mulheres têm hoje visto isso como a opção aí de enxergar bem. E a gente hoje... 3 anos que você pode fazer marketing na área médica fora de consultório. O CFM, Conselho Federal de Medicina, revogou uma situação que hoje você pode fazer a propaganda assim, com alguns critérios, sem ser depreciativa e tal. Então, você poder fazer propaganda para as pessoas pararem de usar óculos é uma onda que a gente está surfando, e aí a gente se propõe para ser, aí eu tendo essa paixão pela área comercial, pelo marketing, a gente se propõe para ser a empresa que melhor comunica as pessoas para essa possibilidade, né? De você, de fato, eliminar o seu óculos de forma segura e ter esse benefício. Muito bacana, cara, muito legal. E assim, é algo que todos nós temos acesso, né? Eu acho que o que você está trazendo, a sua nova proposta de empresa é trazer essa, não que não existia, mas de uma forma diferente, de uma forma inovadora, com uma grande tecnologia, você trazer isso para qualquer pessoa, né, no sentido de acessível para que qualquer pessoa possa fazer essa cirurgia. Né? Perfeito. Democratizar o acesso. Né? Muito bacana. Isso não significa você ter que, de fato, baixar o preço de forma drástica, né? Dá acesso para a pessoa poder operar. Às vezes parcelar em 2, 3 anos, sem juros. A gente está falando de uma das patologias mais comuns que tem, e a gente tornar essas informações acessíveis para as pessoas, tornar a condição financeira acessível para que tanto a pessoa de uma classe A quanto de uma classe B, C possam ver isso como algo possível, isso faz grande diferença. Eu faço reuniões periódicas, eu tenho um grupo de estudos de saúde, onde a gente faz como a gente vai conseguir fazer com que torne acessível a correção visual no Brasil. Por exemplo, alguém usa óculos, e ela está usando óculos e ela não sabe se ela pode operar, se ela não pode operar. Ela tem um incômodo de usar o óculos. Então ela pode até ir lá na sua empresa e fazer uma consulta e verificar, é possível e não é possível. Boa pergunta. São 2 exames que você faz para saber se você pode usar óculos. Inclusive, a indicação se você pode operar é o processo mais importante disso, né? Você faz primeiro uma autorrefração, que é o que vai medir o seu grau atual. Então, lá, o Júnior tem 4 graus de miopia. A máquina do autorrefrator vai ver e o médico refina no Greens, que é um equipamento que ele vai saber se o seu grau é 4,25, 4,75, enfim. Então, o autorrefrator vai medir o grau do seu olho atual e você faz uma tomografia de córnea, que vai medir a espessura da sua córnea e a curvatura do seu olho. Com esses 2 exames, o médico vai poder dizer, olha, Júnior, você pode operar.
de 10 pessoas, aproximadamente, 8 são indicadas para cirurgia refrativa, bastante. 80%. Esses 20% que não pode operar são por motivos vários. Muitos é porque às vezes o teu olho não tem uma curvatura perfeita, você pode ter uma patologia que chama ceratocone, que é o olho em formato de cone, ou você tem um grau muito alto e a sua córnea é muito fina, isso também pode fazer com que você seja contraindicado. A indicação é o processo mais importante para você saber se você pode operar ou não. A indicação ela tem que ser, de fato, muito bem feita. E pós isso, o procedimento é muito tranquilo. Eu costumo dizer que a consulta médica tem que ser demorada, né? Você quer conversar com o médico e tal. E a cirurgia tem que ser rápida, né? Você não quer ficar ali muito tempo. Sim. E ela demora 10 minutos. Então, assim, quando o paciente acha que vai começar, já acabou. 10 minutos contando já o preparo, Contando o preparo. 10 minutos desde que você deita na maca porque até o laser é 10 segundos. O laser é 10 segundos. Alguns Que são legal. até um pouquinho mais rápidos. E o paciente em si, são 2 técnicas que você pode operar. Existem algumas técnicas que estão saindo um pouquinho mais recentes, mas essas são as principais. O PRK é uma técnica que o laser vai direto no seu olho, né? E o LASIK, que você faz um flap, uma tampinha na sua córnea, e você levanta essa tampinha e o laser vai depois ali. Então a recuperação no PRK, ela demora um pouquinho mais, seja demorar de 2, 3 até 15 dias para ter a sua visão 100% corrigida, demora de pessoa para pessoa. É nada, né, cara? Não é nada. 15 dias Mas você, na grande maioria dos casos, em 3 dias você já está trabalhando normalmente com a visão com 80% boa. E o LASIK, que é a técnica que te dá... no momento que você acabou a cirurgia, você já está com a sua visão praticamente 90% corrigida. Caramba. E você não tem dor. Assim, você trabalha no dia seguinte, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal você falar, porque às vezes as pessoas podem... que conhecem a possibilidade, mas não quer porque tem medo da dor, né? Verdade, e não verdade. tem dor, cara. É só chegar lá, pá, fizer 10 segundos de procedimento, acabou o seu problema. É muito interessante isso e eu acho que a tecnologia ela avança para que de fato a gente consiga trazer sempre coisas modernas, né? E de fato você poder ter um pós-operatório. As pessoas que operam, elas não entendem como que conseguiu ser tão simples, né? E claro, tem que ter um pós-operatório com cuidado, não pode fazer exposição à poeira, ao sol, você vai ter uma sensibilidadezinha nos primeiros dias à luz, mas assim, o fato de você sair do bloco cirúrgico com o seu grau corrigido praticamente, com 80%, 90% praticamente de correção, dá uma satisfação e as pessoas saem... Você vê, gotas de colírio que fazem anestesia, você sai caminhando. A gente até diz, ó, traz algum acompanhante, tal, não vem dirigindo, né? Tenta ter essa questão de conservar um pouquinho, que é um pós-operatório, mas é muito tranquilo, né? E o que eu fiquei sabendo aí, né, e eu vejo, a sua empresa ela tem tomado uma proporção que muitas pessoas estão te procurando, até famosos, né, porque da técnica que você utiliza, é uma técnica segura, é uma técnica bacana, então tem muita gente aí já procurando vocês por causa desse formato de cirurgia que vocês fazem, que é muito bacana. Eu gosto de dizer que a máquina faz o procedimento, mas a humanização do tratamento, né? A indicação da cirurgia, a construção do pré e pós-operatório vai de clínica para clínica, né? A gente tem excelentes médicos no Brasil inteiro, a gente tem ótimas clínicas, mas a gente vem hoje trazendo uma maneira de comunicar e trazer para as pessoas a segurança, que isso é de fato uma construção de marca, né? Eu sou administrador, sou mestre em administração, adoro administrar, e eu costumo dizer assim, os médicos que tentam administrar e não estudaram isso, eles sofrem um pouquinho, né? Porque eu não vou te falar entrar na parte técnica da medicina, eu não sou médico, mas a parte da administração, a parte comercial, o marketing é um estudo também profundo e faz uma diferença muito grande na hora de você passar segurança para o paciente, né? Legal. Gente, é o seguinte, aqui embaixo tá o Instagram dele, o Instagram, né, da Ocular Laser Brasil. Ocular Laser Brasil. Aqui também está o site, procure, né? Então hoje temos unidade São Paulo. A gente tem Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e a sede que é em Florianópolis, né? O desafio é a gente conseguir estar no maior número de estados possíveis, né? E de fato tornar com que as pessoas tenham acesso à possibilidade de eliminar o óculos. E é isso, galera. Eu vou lá.
Eu vou lá, eu vou filmar eu indo lá, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, vocês vão conhecer a estrutura deles lá, mas Walter, muito obrigado. Uma satisfação muito obrigado, eu sei que a sua agenda é super corrida, aproveitando que você está aqui em São Paulo, você veio estar aqui com a gente, muito obrigado. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Foi um prazer, pessoal, dia 16 de abril, hein? Lá na Livraria da Vila, a gente vai ter música ao vivo, vai ter gravação do programa Sou Bem Sucedido. Quem for vai conhecer o Henrique, o famoso Henrique, o produtor aqui do programa aqui. Vocês vão conhecer o Henrique, tá bom? Pega o autógrafo do Henrique. Pode ser Henrique também ou não? Pode ser? Ele falou que pode. Pega lá. Paulo Moraes vai ser apresentado como novo sócio, vai estar. Gente, vai ser uma festa linda a partir das 18 horas na Livraria da Vila da Fradique Coutinho. Tá vendo esse QR Code aí, ó? É só você pegar, coloca no seu celular e vai cair com a Keila diretamente lá com a assistente, né? E ela vai aí já mandar o convite para você. Tá bom, pessoal? Foi uma alegria ter o Walter aqui, Walter Jobim. Um abraço para você, até semana que vem. Tchau!